Oi pessoal, estamos aqui para mais uma aula de topografia, a terceira aula do capítulo de introdução, e nesta aula nós teremos os exemplos de aplicações da topografia para a agronomia. Meu nome é Wander da Cruz, sou professor do Departamento de Geomática da Universidade Federal do Paraná. Na aula de hoje nós veremos um pequeno histórico da profissão, algumas atividades exercidas pelos agrônomos e uns exemplos de aplicações à topografia. Bom, começar falando uma data festiva aí. Então, dia 12 de outubro comemora-se o Dia do Engenheiro Agrônomo. A agronomia teve seu nascimento aqui no Brasil no século XIX, entre os anos de 1859 e 1861, quando foram instituídos os Institutos Imperiais de Agricultura em alguns estados do país. Em 1906, teve o Decreto 1606, que regulamentou o ensino e a profissão com a criação do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Já em 1933, teve o Decreto 23.196, que regulamentou a profissão de engenheiro agrônomo dentro do sistema profissional, o sistema Confea-CREA. Já em 1973, o Confea emitiu uma resolução, a 218, que no seu 5º artigo trata das atribuições das atividades que podem ser exercidas por um profissional da agronomia. Entre elas, eu elenquei algumas aqui, que é irrigação e drenagem, fitotecnia e zootecnia e mecanização na agricultura, entre outras tantas atividades. Dois exemplos de preparação do solo para cultivo que eu selecionei para mostrar para vocês serão mostrados aqui na sequência. O primeiro deles é o plantio em contorno, também conhecido como curva de nível. Plantio em contorno ou plantio em curva de nível. Já nessa arte conceitual, é possível observar o terraceamento com arado. Esses dois exemplos apresentados têm em comum o objetivo de evitar que os nutrientes da camada fértil do solo sejam levados morro abaixo pelas águas da chuva. E por falar em água, que é um recurso natural tão valioso, esses exemplos apresentados também são úteis para que possa acontecer um melhor aproveitamento dessa água da chuva, facilitando sua absorção pelo solo. Nessa imagem, nós podemos ver uma cisterna de enxurrada e uma barraginha. A função desse tipo de cisterna é armazenar a água da chuva para que ela possa ser utilizada posteriormente em momento oportuno e de acordo com a necessidade da propriedade. Já a barraginha são pequenas bacias cavadas ao longo da propriedade, distribuídas pela propriedade, com um diâmetro de aproximadamente 20 metros e que tem a função de captar a água na chuva e permitir a rápida infiltração no solo, reabastecendo assim o lençol freático da região. Conhecer o terreno é um dos fatores que podem auxiliar na tomada de decisão quando você for elaborar um projeto de manejo animal. Por exemplo, algumas raças se adaptam melhor a terrenos acidentados. Já outras necessitam de grandes áreas planas para se desenvolver com o melhor rendimento possível. E considerando hoje em dia que nós temos um mercado de carne, por exemplo, cada vez mais exigente, buscando por animais de maior qualidade, o conhecimento do terreno é fundamental.
O exemplo anterior também pode ser aplicado ao manejo vegetal, onde numa mesma porção do terreno podem ser cultivados espécies simultaneamente. A mecanização do solo também são etapas atingidas pela topografia. Então, por exemplo, nós temos aqui as máquinas agrícolas participando da preparação do solo, indo para o plantio. Depois aqui nós podemos ver uma aeronave fazendo a pulverização com elementos químicos que vocês certamente vão saber muito mais que eu daqui a um futuro muito próximo, até chegar na colheita. A topografia interfere diretamente num conceito que está sendo muito abordado, que é a agricultura de precisão. Nesse modelo, você consegue maximizar a sua produção, fazendo com que cada centímetro do terreno seja aproveitado. Você pode colocar a sua planta topográfica no computador de bordo dos seus equipamentos e calcular, por exemplo, a melhor logística, qual vai ser o melhor caminho que a sua máquina vai percorrer para que tenha o maior custo-benefício. Na pulverização aérea, por exemplo, existe a deriva, que é a perda de produto por desvio. Então, com a aplicação dessa agricultura de precisão, é possível saber exatamente o momento que o piloto deve acionar a abertura ou o fechamento do tanque para que o produto não seja dispersado antes ou depois da área que você planejou. Um passo além dessa mecanização do solo é a automação. Nessas imagens nós podemos ver dois robôs, né? Vamos chamar de robô para deixar a mesma nomenclatura. Então você pode ter desde uma grande máquina, essa máquina alaranjada aí, ela tem 2 metros de altura por 3 metros de largura e comprimento, até um pequeno robô que mede aí alguns centímetros quadrados. Esses equipamentos que estão na imagem foram desenvolvidos através de uma parceria entre a Embrapa e a USP. Nesses equipamentos são possíveis colocar módulos eletrônicos para realizar diversas tarefas. Essas tarefas elas vão desde uma análise da sua vegetação, da saúde da sua plantação, quando você está estudando pragas, por exemplo. Então é possível detectar se tem algum problema ou não. É possível detectar também através de radiação infravermelha, por exemplo, se está faltando água ou não, e você ajustar a irrigação para que essa cultura tenha o melhor aproveitamento possível. Uma outra função aplicada nesses equipamentos é a análise do solo. Eles conseguem recolher amostras do solo para, através de uma análise química, você conseguir identificar a necessidade ou não de uma correção dos elementos químicos do solo que está a sua cultura. E todos esses exemplos e muitos outros que eu não coloquei aqui para vocês, eles podem ser utilizados e melhorados através do levantamento topográfico. Então, neste exemplo da tela, é possível ver uma planta topográfica. Nesse caso, é um exemplo de um levantamento realizado aqui na Universidade Federal do Paraná. E é possível observar nessa planta o arruamento com a rua, as calçadas, os caminhos dos estacionamentos. Também é possível observar as árvores, né, toda a vegetação que cobre o terreno,
algumas edificações. E além de tudo isso que é visível ao olho nu, nós temos também ali a representação das curvas de nível. Com essa representação, é possível você identificar, por exemplo, o local mais alto ou mais baixo do terreno, para que você possa planejar aonde você vai instalar a sua cisterna, por exemplo. O qual a direção melhor para você fazer o corte do terreno para a sua plantação em curva de nível. Qual é a melhor posição para você colocar uma daquelas pequenas bacias, as barraginhas. Então esse é o tipo de informação que é gerado através da topografia e que você pode vincular a várias atividades inerentes à profissão do engenheiro agrônomo. Aqui estão as referências utilizadas nesta aula. Nós temos a primeira página. Vocês não precisam se preocupar com isso agora, porque essas referências estarão em um documento lá na UFPR Virtual, tá? No nosso ambiente de trabalho. Por hoje é isso. Espero que tenham gostado da aula e entendido bem o assunto. Agradeço pela atenção e tenham todos uma boa semana.